YouTube. Há 3 anos, a ex-secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, assumiu a presidência do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. E a presidente do FNDE é a nossa convidada de hoje do Café Especial. Muito bom dia, seja bem-vinda. Eu que agradeço aqui esse café lindo para tomar com vocês. Por favor, por falar em café, viu? que a garrafa tá cheia, viu? Cafezinho tomar um aqui cafezinho. de verdade. Parabenizar Gente, seu o café é trabalho. de verdade, viu? 3 anos, né? Quentinho. Já à frente do FNDE. 3 Vai, anos. Miguel, vai Queria que tomar um falasse um cafezinho pouquinho, também? Me gosto dá pra aqui, você para eu botar também. aqui para mim. Presidente, fala um pouquinho pra gente sobre esses 3 anos, né? O que foi que já avançou na questão da melhoria educacional do nosso país? Pois é, Miguel, eu acho que o grande desafio, as pessoas não se dão conta também de como a gente recebeu essa educação no Brasil. O desafio do ministro Camilo, nosso lá no FNDE. Porque uma coisa é você dar continuidade, como eu dei aqui na Secretaria da Fazenda, já vinha numa gestão exitosa, com tudo organizado, e você dá seguimento. Tem um desafio, limpo, né? Terreno limpo, e você tem o desafio de dar sustentação. Outra coisa é você encontrar a terra arrasada. Então, foi muito complexo o ano de 2023. O FNDE estava no centro de grandes polêmicas e processos também administrativos muito sérios. Né? Foi lá que acabou se desdobrando o esquema das escolas fantasma, que foi noticiado pela imprensa, aquela questão das barras de ouro dos pastores que trocavam escola por barra de ouro, a prisão do ex-ministro da Educação. Tudo isso transcorreu no âmbito do FNDE. Então, você imagina você assumir um órgão desse, que está machucado, com políticas públicas importantes desestruturadas, não tinha mais política do ônibus escolar, todo mundo vai para qualquer cidade do interior, é impressionante, seja porque eu já estou com o olho já focado, toda cidade do interior que eu chego tem um ônibus amarelinho lá, super importante para transportar nossos alunos, a gente não tinha mais essa política estruturada. Já foi Pau de Arara um dia, né? Já foi Pau de Arara, hoje os ônibus são todos os ônibus no Brasil, nós não compramos mais ônibus sem estar com ar-condicionado, questão climática hoje, de norte a sul do país assola. Então, assim, essa coisa é bem importante para a gente compreender um primeiro ano de dificuldade para, a partir daí, estruturar políticas e, mesmo assim, muita coisa exitosa, muitos programas importantes, o Pé de Meia, que o ministro Camilo tem liderado aí no Brasil como um todo, quase 500 mil de alunos saindo do ensino médio todos os anos, a gente não pode perder esses meninos, né? Nós temos ainda um contingente de mais de 70 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica no Brasil. Como é que a gente pode querer ser um país próspero, rico, um país que se desenvolve com tantas pessoas que não concluíram o básico, gente? Então, esse programa é um programa, talvez, na minha percepção, é o programa mais importante dessa terceira gestão do presidente Lula. Então, é dentro dessa lógica que a gente fez essa caminhada nesses 3 anos. Presidente, tome um pouquinho do seu café, porque café frio ninguém merece. Não mesmo. Aqui um cafezinho, tome o cafezinho aí, cafezinho. porque a gente fala até também, Miguel, sobre o novo PAC, né, seleções, primeira etapa, extremamente importante. A gente já começa também perguntando quantos municípios cearenses foram contemplados aí nessa primeira etapa do novo PAC Seleções. Pois é, só explicar para quem está em casa o que é esse novo PAC, né? O PAC é a cara da gestão do presidente Lula. A gente acredita, sim, em infraestrutura, em investimento. Lembrando também que a gente recebeu um país com os piores níveis de investimento em infraestrutura pública já dentro da série histórica. Isso é terrível, porque o Brasil tem uma infraestrutura grande, no mínimo ela tem que ser mantida. Claro. E o desejável é que ela expanda. Então, o PAC voltou com toda a força, mais de 25 bilhões de reais na educação básica, e que representa o quê? Mais escolas chegando, mais creche, mais ônibus, novas quadras, enfim. Isso é que a gente quer. Além disso, novos institutos federais, expansão de universidades federais. Então, no caso do FNDE, que trata da educação básica, nós tivemos numa primeira leva aqui 78 municípios contemplados no Ceará com creches, 55 escolas de tempo integral. Já na segunda leva, na segunda etapa, tivemos mais 30 creches. Tivemos aí 3 mil ônibus praticamente que estão sendo distribuídos pelo governo federal, aqui para o Ceará mais de 200 ônibus. Então, isso daí é o que faz esse novo PAC e traz infraestrutura na veia. A gente sabe hoje da importância de uma creche para deixar o filho. Demais. E não só o deixar. Gente, essa etapa de 0 a 6 anos é uma etapa de desenvolvimento fundamental na vida de qualquer criança.
Isso vai gerar um ser humano, um adolescente Claro. mais bem desenvolvido, com maiores habilidades, enfim, o mundo Desenvolve aí... a criança, ajuda toda uma família, uma mãe, né? Exatamente, precisando de traz trabalhar. oportunidade. Sem sombra de O dúvida. presente, a gente tem uma pamonhazinha aqui, tem uma tapioca. Eu vou de coisa tapioca. que não tem lá em Brasília, Tem viu? nada, Com a esse tapioca ela gostinho não é boa daqui. não, gente. Ela tem Ó, algumas coisas pode ficar à boas pra gente vontade, não vou falar uma mal. pamonha, Vou na uma pamonhazinha, pamonha. porque eu Mas a gosto de tapioca pamonha. da- Agora, Uma presidente, aqui. temos relatos, né, de obras que vocês pegaram paradas. Uhum. Creches que já poderiam atender a comunidade em 2023 não atenderam porque elas Uhum. não estavam finalizadas. Quadras que não estavam cobertas, escolas que não estavam prontas. Cerca de 300 obras Uhum. no Ceará paradas. Como foi o Pacto Nacional pela retomada dessas obras paradas? Deve ser uma tarefa muito difícil fazer o mapeamento, porque o Ceará é muito grande, são Uhum. 184 municípios. E o Brasil, Miguel, imagine. Olha só. Quando a gente assume, de fato, a gente encontrou um dos primeiros levantamentos que a gente fez, por determinação do presidente Lula, que ficou realmente impactado com quase 5 mil obras na educação básica paradas, paralisadas ou inacabadas. E basicamente o que foi que aconteceu? Depois que a presidenta Dilma sofre o impeachment, essas obras que eram de gestões, né, especialmente do PT, elas foram paradas nas outras gestões, não só do presidente Bolsonaro, mas também do presidente Temer. Ou andavam em passos muito lentos, ou então foram totalmente abandonadas. Isso tem um impacto absurdo na ponta. E aí, essas 5 mil obras, a gente conseguiu fazer um levantamento. E os estados que mais tinham dessas obras eram o Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e o Ceará estava em 5º lugar. Então, nós encontramos aqui mais de 378 obras, se não me engano, e a gente pergunta para o Brasil, porque a gente não pode impor ao prefeito que você precisa concluir Sim. aquela obra. Às vezes, a obra, no norte é muito comum isso, especialmente por questão de rio, questão climática. Você tinha uma comunidade ali, daqui a pouco a comunidade não existe mais naquele lugar, então a obra ficou no meio do nada. Do nada, eu visitei vários que estão no meio do nada e que não tem mais sentido você colocar mais dinheiro público. É abrir o processo para devolver o que foi eventualmente colocado, mas você não coloca mais dinheiro lá. Então, a gente fez esse mapeamento Brasil, dessas 5 mil obras, e perguntamos quem quer retomar. Aqui no Ceará, levantaram o dedinho, né, 275 obras, espalhadas aí em mais de 100 municípios cearenses. E aí a gente começou um movimento para retomar essas obras, porque, Miguel, assim, é muito pior você retomar uma obra antiga do que fazer uma obra nova. A gente acabou de falar de 78 e de 55. 78 creches, 55 escolas. Gente, é muito mais simples fazer isso aqui. Porque você começa do zero, você imagina uma obra nova, uma obra dessa que tem 10 anos, 12 anos. Você precisa ver se a continuidade é viável. Se não tem risco para aquelas crianças. É obra que vai abrigar... Estrutura, né? Qualquer obra pública é importante, mas uma obra que vai abrigar crianças, que vai abrigar bebês... Gente, não tem como brincar com questão de segurança. E na ponta, os municípios, muitos deles sem estrutura, sem engenheiro. O Brasil é muito diverso. E aí, mas foi o pacto, para mim é o pacto que eu tenho mais me dedicado nesses últimos 3 anos. Eu digo que é questão de honra para mim. Ir até o final desse pacto e acabar com obras inacabadas e paralisadas no nosso país. A gente já conseguiu muito êxito. Praticamente assim, se eu quiser ir todo dia, a inauguração hoje no Brasil a gente consegue. Ontem eu falava com o prefeito Dedé, prefeito de Pindoretama nosso aqui, que tem uma obra que tem mais de 10 anos. É uma obra linda, já está, quarta-feira estarei lá e o ministro Camilo deve vir no próximo mês para inaugurar. Ficou uma obra extraordinária. E destacando também que assim, o nosso papel é estar no chamado Brasil Profundo. Às vezes as pessoas vão e conhecem a capital, mas, gente, você precisa ir lá onde está aquela população que ninguém chega, que o poder público não chega. E aí fizemos um trabalho muito bacana também na região norte do país, que é uma região que tem, assim, complexidades que a gente nem imagina. Principalmente territorial, né? Territorial, muito complexa, né? Em que não tem ruas, tem rios, então você só anda de barco. E aí lá a gente conheceu o município de Bagre, que fica na Ilha do Marajó. Inauguramos a primeira creche pública. Olha só. Quando eu fui visitar essa creche, eu estive lá em 2024, era uma obra inacabada. Ela tinha parado mais ou menos com 60% de execução. Eu olhei para ela Mais tinha... da metade. Mais da metade. Gente, eu não acredito que essa obra parou, tem 12 anos, 13 anos, nem me lembro direito. Então, assim, quantas crianças
poderiam ter passado por aquela creche. E hoje está o equipamento entregue. Foi uma festa vitória, quando a gente foi literalmente, lá. né? Imagina. E isso tem vários exemplos aqui no Ceará também. Claro, a gente também fala da questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE. Esses recursos aí do PNAE aqui no Ceará, eles são suficientes para garantir aí uma merenda de qualidade diante do aumento dos preços dos alimentos, né? A gente pode falar também sobre isso, porque é importante, é um assunto que as pessoas também querem saber. Às vezes é a única refeição do Da dia, criança, inclusive. do adolescente O Brasil saiu que do mapa vai, da fome e com é. certeza essa política do Ministério da Educação deve ter contribuído para isso. Quando o Brasil sai do mapa da fome em 2014, o fator que foi diferenciador e foi fundamental para essa saída foi exatamente a alimentação escolar, que ela não era computada nos dados e eles passaram a ser. E aí, quando o presidente Lula volta, aí voltando para o que a gente encontrou desestruturado. Em 2023, o presidente Lula concede um aumento, chegou a quase 40%, 39% da alimentação escolar, porque fazia 6 anos que não tinha reajuste. A tabela estava congelada. Estava congelada. E 4 lembremos... anos do governo do presidente Bolsonaro e 2 do governo Temer. Temer. Do governo Temer, exatamente. E lembrando, no meio disso a gente teve uma pandemia, que a inflação, na época eu era secretária de Fazenda e acompanhava esses dados de inflação de forma mais próxima, a inflação papocou na pandemia. Muita coisa aumentou enormemente de preço. E aí foi uma das primeiras medidas retomar esse reajuste. Você pergunta, o valor que o governo federal concede, ele é um valor suficiente? Não, até porque ele nem deve ser. Esse valor, a Constituição diz que a União tem que passar um pedaço desses valores e os estados e municípios têm que colocar um outro valor. Porque às vezes as pessoas olham o valor, o valor do FNDE, sei lá, é 60 centavos por menino, isso aqui não é suficiente. Não, gente, isso aqui é uma parcela. O prefeito tem que colocar também e o governador tem que colocar também. Então, nisso você tem a grandeza do programa. E de fato, Miguel, essa tua frase é impressionante. O que a gente vê no Brasil, e não é só a região Norte-Nordeste, tá? Eu estive já em municípios no interior de São Paulo, que as pessoas relatam quantas crianças chegam às escolas passando mal, de fome. Às vezes, a última refeição que ela teve foi no dia anterior, na própria escola. Então, ela está voltando para a escola. O pai manda para a escola, não é para aprender, não, né? Tem. O dado imediato é o da alimentação. Né? Então, vá para a escola, porque lá tem uma refeição. E uma coisa que destaca no Ceará, que eu acho que é muito importante, a gente precisa valorizar muito isso no Ceará. Quando a gente tem a escola de tempo integral, você tem mais refeições na escola. Então, isso, a política da escola de tempo integral, ela não deixa de ser uma política também de segurança alimentar. Né? Então, o Brasil hoje, para falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, muitas vezes os brasileiros nem sabem, a gente tem o programa mais bem estruturado do planeta. O mundo todo olha para o Brasil, mesmo com todas essas dificuldades, mas o mundo olha para a gente e diz, meu Deus, como é que vocês conseguem fazer um programa em escala continental, respeitando as peculiaridades regionais, porque o indígena vai comer a comida indígena, que faz parte da cultura dele, o nordestino aqui vai comer o baião, se for lá do Cariri, vai comer baião com piqui, no norte, como a gente já escutou aqui. O outro vai comer o pato tucupi, os meninos vão tomar o açaí com camarão. Então, assim, é muito complexo de você orquestrar isso. E hoje o Brasil, por conta isso é reconhecido internacionalmente, não é uma coisa que nós... Não, o Brasil hoje é reconhecido. E aí assumimos a copresidência da Coalizão Global da Alimentação Escolar, também em 2023. O presidente Lula foi convidado pelo presidente Macron e pelo presidente da Finlândia. Então, assumimos isso por quê? Porque o Brasil tem o que falar para o mundo. Tem um exemplo lá, tá? Gente, é muito complexo fazer logística, levar alimento, não sei para onde, não sei quantas horas de barco, e como é que mantém, e quais são os itens nutricionais que devem estar Entra a agricultura presentes. familiar também, né? A agricultura familiar, as pessoas também não entendem. O mundo olha e diz, como é que vocês fazem agricultura familiar? A dona Maria que planta lá uns cajuzinhos, ela vende. Ela vende, a que cria galinha e fornece os ovos. Enfim, o pessoal do queijo. Sim. Tem uma rede gigantesca. Lembrando que o Brasil também, ano passado, nós aumentamos o indicador. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa por ano de 5,5 bilhões. 30% desse valor, até ano passado, deveria ser destinado à alimentação escolar.
ou a agricultura familiar. Então, representava já um mercado garantido de 1,5 bi pelo menos. Muita coisa. É muita grana, né? E aí, a partir desse ano, esse mercado passou a ser, no mínimo, 45% de 5 bilhões e meio, que dá mais de 2 bilhões e 200, eles devem ser destinados à agricultura familiar. E uma coisa que é engraçado, né? Às vezes você vê, eu frequento muito escola pública, sempre a gente está dentro das escolas, e o primeiro lugar que eu quero entrar é no refeitório, é na cozinha, para cumprimentar as nossas merendeiras. Sabe, essas mulheres têm um papel extraordinário. A merendeira, ela é o grande termômetro da escola. Eu concordo com a senhora. Quando a criança está com dificuldade, quando está com problema em casa, às vezes quando está sofrendo violência, sabe? Ela chega primeiro, ela chega primeiro para ela, né? E aí são mulheres extraordinárias e é engraçado que quando você vê todo esse movimento, é um movimento que se alia para bem fornecer uma alimentação que é fundamental. Não existe educação com criança com fome. Então, esse é um programa que a gente deve aplaudir. Ano passado, nós recebemos aqui no Ceará, setembro, outubro, o 2º evento mundial da alimentação escolar. Nós tivemos 80 países aqui no Ceará, aqui no centro de eventos, liderados aí pelo ministro Camilo, vice-presidente Alckmin, esteve com a gente também. E assim, as maiores autoridades do mundo estiveram aqui para tratar desse tema, reconhecendo a grandiosidade do nosso programa. A senhora foi secretária da Fazenda, né, do Fui. Ceará, então certamente conhece de perto a política educacional desenvolvida aqui, que é referência para todo o Brasil. Isso. Para se ter uma ideia, o governador Eumano de Freitas, quando esteve aqui, disse que até o final do ano, 100% das escolas estarão em tempo integral. Mas é um integral de verdade, De verdade. Né? Aquele que vai às 7 até às 5 da tarde, garantindo as refeições. Como que vem, né, sendo o estímulo do FNDE junto a outros estados do Brasil para que a escola seja em tempo integral? A criança estude de manhã, estude à tarde, garanta as refeições, que é muito importante. É a educação do futuro. É a educação do futuro. Eu posso falar de duas coisas que eu acho que em 2023 ficaram muito marcadas nessa gestão do ministro Camilo e que tem a ver com, que reverbera na nossa atividade do FNDE. De cara, ele lança 2 programas que são muito importantes e que são a cara do Ceará. O primeiro é a alfabetização na idade certa. O Programa Nacional Criança Alfabetizada, ele garante, é a cara do Ceará. O Ceará tem o melhor indicador do Brasil de crianças que aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso já é por si, a gente tem quase 90% das nossas crianças que estão nesse indicador, já superamos a média nacional, já superamos todos os indicadores, enfim, somos líderes. E o outro programa é a Escola de Tempo Integral. Então, se colocou muito dinheiro para poder fazer essa política, dinheiro federal, verba federal, justamente para você fazer acontecer. Por quê? Porque o ministro Camilo sabe que essa é uma política exitosa. Para além disso, outra verba que foi muito importante para o Norte e Nordeste, justamente para auxiliar essa política do tempo integral, é a verba do salário educação. Hoje, o orçamento do FNDE, como eu falei para vocês, é um orçamento de 110 bilhões de reais, agora de 2025. O carro-chefe desse orçamento é o Fundeb. E chega em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil. 5.570, absolutamente todos recebem Fundeb, todos, né? E a segunda verba mais importante é o salário educação. É uma verba muito importante. E aí, para você ter noção, em 2023, o Ceará recebia em torno de 380 milhões de salário educação. Agora, em 2025, pulou para 900 e alguma coisa. Então, assim... Triplicou. Foi uma verba que foi avantajada, né? De fato, ela foi bastante acrescida para Norte e Nordeste. E aí, esse valor do salário educação foi liberado para utilizar na alimentação escolar, que não era permitido. Não só para a alimentação escolar, mas também para a compra de uniformes. Hoje é muito importante, às vezes a criança vai lá para a escola, aí um tem dinheiro para comprar o tênis, o outro não tem. Um tem dinheiro para comprar meia, o outro não tem. Um compra o short e o outro não compra. Então, isso causa também um desconforto muito grande. Então, autorizamos também, o ministro autorizou essa liberação do dinheiro do salário educação para a aquisição desses itens que são fundamentais, não só para a escola de tempo integral, mas para qualquer escola. Então, você vê que é uma confluência de coisas. É o governo federal criando projetos que os entes podem aderir e aliando também a liberação de outros recursos já existentes, mas que também podem
ajudar nesse conjunto que é a alimentação, que é a escola de tempo integral. Dando garantias. Comer tapioca. Olha, a gente continua com uma tapioquinha, porque a gente continua aqui, são muitos assuntos, nós poderíamos passar, né, bem mais tempo aqui, presidente, a gente falando. tem ainda 3 porque minutinhos são a certo. pontos importantes demais para o nosso estado, para a nossa população. Não poderíamos, né, Miguel, deixar de falar do novo campus do ITA, aqui no Ceará. Uma conquista. Claro, né, algo que acredito que quem está acompanhando tem interesse de saber, né, sobre todo esse projeto, né, ele pode abrir aí caminhos para novos investimentos federais na educação aqui no Nordeste, claro que pode, eu acredito que sim, mas a gente pergunta também aí, quando esse investimento ele começa a gerar ali um impacto prático para estudantes aqui do estado. Pois é um projeto, eu sou apaixonada por ele, de fato, para mim, assim, eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto, ter feito parte desde o começo. É um projeto realmente definidor de rumo para o Ceará. Sim, claro. Quem conhece, grande. para começar assim, sendo breve, né? A ideia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que hoje está em São José, é de um cearense. Então, assim, o Marechal Montenegro é um cearense, foi filho de um prefeito aqui de Fortaleza, um homem que teve uma visão de trazer um instituto de ponta, semelhante ao MIT nos Estados Unidos, para cá para o Brasil. E hoje a gente tem uma das maiores indústrias de aviões do planeta, que é a Embraer, fruto dessa inteligência que foi, eu diria ali... plantada por um cearense. Plantada por um cearense. Olha, o cearense vai dominar o mundo. Rapaz, já dominamos. Nós já dominamos, já. Já dominamos. Então, assim, trazer o ITA, só tem essa estrutura em São José dos Campos. E aí, qual foi a nossa ideia? Trazer ele para o Ceará por um motivo muito simples. Você chega ao ITA, eu fui várias vezes ao ITA, quando a gente chega lá só escuta o sotaque cearense. Então, assim, nós já dominamos o ITA faz tempo, né? Tem todo um mérito, várias escolas aqui que têm se destacado ao longo dos anos. Nós viramos uma referência nacional, é orgulho pra gente. Será o que mais aprova alunos no ITA? Faz tempo. Então, assim, realmente é muito importante. Aí trazer o ITA para o Ceará significa... Na minha perspectiva, eu fui militar, servi na base aérea de Fortaleza, vi aquela base definhando, né? Porque ela não era mais estratégica para o comando da aeronáutica. Poder reavivar um patrimônio extraordinário da Segunda Guerra. Essa base é lindíssima, ela tem uma arquitetura belíssima, ela tem história do Brasil. Quem não conhece, fica ali na Borges de Melo, BR-116. Quase BR ali. Então, assim, a gente está estamos no terceiro movimento. O primeiro movimento era de construção dos alojamentos dos alunos, que o aluno do ITA, ele vive no ITA, ele mora lá dentro, né? Regime, né? Como se fosse um internato. As salas de aula, padrão Harvard, o que tem de melhor, laboratórios, 2 cursos inovadores, que é engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas, que a gente não quis trazer cursos iguais aos de São José. São José continua, eu diria ali, com a engenharia clássica, e aqui a gente vem com engenharias renovadas, né? Inovadoras. E a partir daí, segunda fase de obras, resgatar o patrimônio antigo, os prédios muito antigos, prédios daqui a pouco são centenários, e que vão fazer um ITA diferente, que é um ITA retrô, né? Uma conexão, né? Uma coisa antiga. Com o atual, com o passado. Exato. E estamos agora, o presidente Lula lançou em dezembro, veio aqui a Fortaleza, para lançar a terceira fase da obra, que é a consolidação do campus. Então, assim, a gente já está com a primeira fase, primeiro semestre, o presidente Lula deve vir aqui, já para inaugurar a primeira fase das obras, que elas estão adiantadas. Segunda fase, aí tá em tempo também, mas é uma obra mais demorada, e depois a consolidação. Para os nossos estudantes, a gente já está tendo efeito prático. Nós já temos hoje em São José, os nossos alunos da primeira turma já estão lá, e os da segunda turma acabou de sair o resultado. Olha. Por quê? Porque eles vão fazer os 2 primeiros anos em São José, depois que eles vêm para Fortaleza. Fortaleza então vai ser o fechamento do curso, 3º, 4º e 5º ano. Para quê? Para a gente não replicar em Fortaleza os mesmos laboratórios da engenharia básica. Então, sempre os 2 primeiros anos em São José, e eles vêm para cá para completar o curso. Porque, de fato, não tem sentido a gente replicar laboratórios que já tem lá. Né? Então, se lá já atende, né? Sim, então, os nossos primeiros alunos vão estar arrastando a malinha para entrar no ITA Ceará 2027. Perfeito, que assim seja, viu, Amém, presidente? é isso aí. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui no Café Especial. Parabéns pelo trabalho lá no FNDE, junto com o ministro Camilo Santana, na melhoria, né, do processo educacional no Brasil. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, adorei a tapioca. Agora a gente vai ficar aqui comendo.